Então o tema que nós vamos tratar hoje levará com o título O Ungido de Deus e a Sua Noiva. Vamos ler Hebreus capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos de Deus devem adorar este filho. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aqui é o versículo 8. É aqui que vamos nos focar. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Graças a Deus. Vamos falar com o amado Senhor. Precioso Deus e querido Pai, elevamos a Ti neste momento nossos pensamentos a Ti, para que Tu, através do Teu Santo Espírito, nos instrua acerca da palavra, da Escritura que acabamos de ler. Cremos que ela foi inspirada, não sabemos quem escreveu, mas sabemos que, seja quem foi que escreveu esta epístola, foi alguém que foi ungido pelo Teu Santo Espírito para nos trazer essas maravilhosas palavras e ensinos, revelando e abrindo mais as Tuas Escrituras para nós. Então, Senhor, o mesmo Espírito que ungiu este autor, que Tu possas ungir a mim e receber também de Ti as Tuas bênçãos e abrir e revelar os Teus mistérios para todos nós neste dia. Fala conosco, Senhor, o que nós te pedimos e confiantes que Tu nos responde, nós pedimos isso e te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Muito obrigado. Graças a Deus. Então, meus irmãos, esse texto de Hebreus é simplesmente fabuloso. Toda a carta de Hebreus, na verdade, é maravilhosa, é fabulosa. Como eu mesmo fiz questão de mencionar aqui na oração, não se sabe exatamente quem escreveu. Malbana tinha sua opinião de que foi Paulo, sim, mas eu creio que até um bom filólogo, que é aquele que estuda estilos de literatura, de escrita, né, ele pode ler todas as cartas de Paulo e depois pode ler essa epístola e pode ver que há uma diferença. O estilo de quem escreveu essa carta aos Hebreus é diferente do estilo de Paulo. Certo? Então há várias razões do porquê nós sabemos que não foi Paulo quem escreveu. Então, se não foi Paulo quem foi, não sabemos quem foi. Não sabemos. É provável que tenha sido alguém da escola paulina, porque até há alguns termos aqui que Paulo usa nas suas cartas e que você encontra aqui. Mas como eu disse, o estilo é diferente. É diferente de tudo. Todas as cartas de Paulo começam do mesmo jeito. Ele se apresenta, graça e paz seja convosco, o apóstolo Paulo, a igreja que está em Gálatas, Efésios, Romanos. Para onde ele se dirigia, ele se apresentava. Por que aqui não quis se apresentar? Por que para os gentios ele se apresentou e para os judeus ele não quis? Porque não é Paulo quem escreveu. E a principal prova que nós temos, digamos assim, que não foi ele que escreveu, eu acho que está, eu não lembro agora se é o capítulo 1 ou capítulo 2, onde o autor aqui se apresenta como alguém que aprendeu com os apóstolos. Então, este autor diz que o que ele aprendeu da doutrina de Cristo é o que ele ouviu dos apóstolos. Então não pode ter sido Paulo. Paulo não aprendeu as coisas que ele nos ensinou de outros apóstolos. Ele ouviu diretamente de Deus. Então, esse aqui é o gancho para você entender que não foi Paulo. Então, quando começou a Reforma Protestante, essa questão foi levantada novamente. Lutero foi que levantou. Ele tinha a opinião dele. Eu acho que foi Apolo. Né? Porque, sem dúvida alguma, quem escreveu isso aqui foi um judeu. Não foi um gentil quem escreveu esse epístola, foi um judeu. Então, parece que Paulo era o principal candidato dele. Eu não sei, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, o Espírito Santo foi quem realmente escreveu. Ele foi o autor. Porque aqui ele falou certas coisas que nós normalmente não falaríamos. Não. Ele interpretou a Escritura de uma determinada maneira que nós não interpretaríamos se não fosse pelo que ele escreveu aqui para nós. Então nós temos que crer que realmente foi o Espírito Santo revelando isto. Então é formidável, essa carta toda é formidável.
Aqui ele começa falando, nesse versículo que lemos, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Está falando de quem aqui? Todo o foco aqui é voltado para o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. Amém? Expressão exata do seu ser. Eu acho que algumas coisas aqui eu não li, sim, mas aqui quando diz que a expressão exata do seu ser, sim, essa expressão exata no grego quer dizer caráter. Significa que ele é uma cópia perfeita de Deus. O Filho é uma cópia perfeita de Deus. Por isso que quando você viu o Filho, você podia ver Deus. Era uma cópia perfeita. Certo? É como se fosse pegar uma pedra, uma argila e moldar uma coisa, formar uma imagem. A imagem que você forma ali é idêntica ao original. Então, o que esse autor aqui está dizendo é, este filho não é Deus, mas ele é idêntico a Deus. É idêntico ao original. Se você olha para se você pudesse olhar para o original, o qual você não pode, porque ninguém pode ver Deus, e você olhasse para o filho, você veria, não há diferença, é uma cópia perfeita. É uma cópia perfeita do quê? Do seu ser. Lá no grego é upostasis. Sim, que quer dizer substância. Pode ser traduzido por substância, pessoa. Então, esse autor disse, este filho é uma cópia exata e perfeita de Deus. Por isso, quando você olhar para o filho, você podia ver Deus. E lá no milênio, quando ele aparecer para nós, você verá Deus nele refletido. É uma cópia de Deus. Certo? Então tem muitas coisas aqui. O irmão Liveio, nos seus sermões, ele nos explica que quando o irmão Branham disse que o Filho era como um halo de luz, certo? A escritura que ele usou para dizer que Jesus era como a luz foi essa aqui, o resplendor da glória. Porque no inglês, na Bíblia em inglês, a palavra resplendor é brightness, que quer dizer brilho de luz. Então o irmão Liveio disse, olha, foi dessa escritura aqui, que Jesus é como um brilho de luz, que o Branham certamente tirou a escritura para dizer que quando Deus gerou seu filho no princípio, como que ele era? Ele era um resplendor da glória do Pai, era como um brilho de luz, um halo de luz que brilhava ali. O Oliveira disse, foi dessa escritura, não foi de Gênesis 1:3, tá bem? Então, nós uma vez aprendendo essas coisas, você entende isso. Mas como eu disse, o foco principal aqui, que nós vamos nos deter, é nesse versículo 8 aqui, onde é dito com relação ao Filho Jesus Cristo, que é chamado de Deus aqui. Você entendeu isso? Você percebeu? Amém? Onde é que está aqui? Mas acerca do Filho, com relação ao Filho, né, aí se dirige a ele. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça. Está falando do Filho. E veja que ele chamou esse Filho de Deus. Então este Deus aqui, ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, agora é um outro Deus que aparece aqui. Não é o mesmo Deus que ele está dizendo, né? O teu cetro é justo. Está falando de um outro Deus. Agora o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. Então, o que é isso aqui? Este autor aqui está falando de dois deuses? Um Deus que tem um Deus? Sim e não. É isso que nós vamos tratar aqui. Por isso nós vamos trazer aqui doutrina, para nós colocar tudo em ordem, para você entender exatamente do que Hebreus 1:8 aqui está falando. Certo? Então, aqui no versículo 8, o autor aqui está chamando o Filho, sim, de Deus. É inegável, você não tem como mudar isso aqui. Não adianta você ir lá para o grego pros, como eu sei de alguém que fez isso, né? Não, aqui é o grego pros. E a palavra grega tem várias traduções, e uma delas pode ser traduzida como de acordo com. Né? Então eles pegam isso para dizer, olha, então aqui o que está sendo dito é de acordo com o Filho. Então é o Filho se dirigindo para Deus. Mas não faz sentido. Não faz sentido porque no versículo 7, quando fala de anjos, a palavra prós também aparece lá. Então se no versículo 8 você tem um diálogo do Filho com o Pai, então no versículo 7 você tem um diálogo dos anjos com Deus, ou consigo mesmo, porque ali é falado dos anjos, sim. São como vento, labaredas de fogo. Então é os anjos falando de si mesmo. Não faz sentido. Ok? Então não faz sentido. Então não tente mudar. É exatamente isso. O autor aqui está chamando o Filho de Deus mesmo. Mas logo em seguida ele fala que este Filho tem um Deus.
um Deus que ungiu com óleo de alegria. Amém? Então, o que está sendo claro aqui para nós é que este Deus, que é o Filho, ele tem um Deus. E nós sabemos que ele está falando do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, essa escritura aqui é usada por trinitários, que aqui eles pegam isso, Jesus é chamado de Deus. Claro, Jesus ele é a segunda pessoa de Deus. Né? Você vai para os unicistas, isso se encaixa perfeitamente para a teologia unicista. Jesus é chamado de Deus, claro, ele é Deus. Certo? Só que, lógico, no unicista, Deus gera a si mesmo, Deus conversa com si mesmo, Deus ora para si mesmo, Deus mata a si mesmo, Deus ressuscita a si mesmo. Né? É tudo Deus que faz tudo consigo mesmo. Só que aqui não é isso. Aqui está falando do Filho. E um dualista também apreciaria essa escritura, porque ele está falando de dois deuses, parece. Para a nossa mente carnal humana, parece que o autor está falando de dois deuses. Ele chama o Filho de Deus e daqui a pouco fala que esse Filho também tem um Deus. Então, para um dualista também isso aqui é uma escritura de mão cheia, porque isso aqui defende a sua doutrina de que existe um Deus, mas que também existe um Filho que ele criou, que é um pequeno Deus, um Deus menor, um segundo Deus. Então até um dualista, essa escritura aqui é um prato cheio para todos eles, e todos eles estão errados. Então nós temos que ter o entendimento correto dentro da mensagem a respeito dessa escritura aqui. Ok? Agora, para você entender melhor essa escritura, uma forma que talvez possa te ajudar a entender essa escritura é você lendo de onde exatamente o autor tirou isto, porque esse autor aqui de Hebreus está citando o Salmo 45. E quem conhece o Salmo 45 sabe que esse salmo fala do milênio. Isso já te diz alguma coisa? Já te abre um pouco o entendimento? O Salmo 45 que o autor aqui está citando é o Salmo do milênio. Fala de Jesus lá reinando. E você sabe quem é que vai reinar ali? Quem é que vai estar encarnado no Filho quando estiver reinando no milênio? Deus. Isso já não te ajuda um pouco? Certo? Mas vamos ler então um pouco o Salmo 45. Salmo 45. O Salmo 45 foi escrito pelos filhos de Coré. E na minha Bíblia, não sei se todas têm isso, tem um subtítulo, que daqui eu tirei o título para a nossa mensagem. Lá diz Salmo 45, o ungido de Deus e a sua noiva. Eu peguei essas palavras aqui também para dar o título para a nossa mensagem. Observe só pelo título desse salmo, sim, que a noiva, então, ela é casada com o ungido de Deus. Você percebeu? Ela não é casada com o próprio Deus. Não é a noiva. Ela não é noiva do próprio Deus, ela é noiva do ungido de Deus. Então, é Deus que, na verdade, dá essa noiva ao seu filho em casamento. Mas vamos lá. Salmo 45, dos filhos de Coré. E eu tenho que chamar muita atenção para você para isto, porque muitos pensam que todos os salmos foram escritos só por uma pessoa. E não. Como sendo só de Davi? Não. Davi escreveu muitos salmos, é verdade. Mas há alguns salmos ali que foram escritos por outros, como os filhos de Coré, que escreveram 11 salmos. Há 11 salmos aqui que não são de Davi. Tem alguns salmos que dizem que foi de Moisés, tem outro que foi de Asaf, certo? Em algumas ocasiões, Mambrana citava um salmo. Como ocasião, ele citou o Salmo 42, se não me engano. Ele diz Salmo de Davi, Salmo 42. E não era de Davi. Era um salmo dos filhos de Coré. Certo? Então, mas tudo bem, não há nenhum problema quanto a isso. Mambrana se confundiu porque os salmos não estão em mesma ordem como nas cartas de Paulo, por exemplo, em Novo Testamento. Você não vai ler a carta de Paulo, Romanos, Coríntios, daqui a pouco tem uma carta de Pedro, aí você tem Efésios, você tem Filipenses e Gálatas, daqui a pouco aparece uma carta de Tiago, e daqui a pouco a carta de Filemão, Tessalonicenses, e uma outra carta de um outro apóstolo. Você não tem isso, você tem todas as cartas de Paulo juntas no Novo Testamento. Certo? Mas a mesma coisa não acontece com os salmos. Eles não distribuíram tudo uma vez só, junto com o mesmo autor. Então você vai ter ali vários salmos de Davi, depois há uma quebra de sequência, tem vários salmos ali desses filhos de Coré, depois o Salmo 51 em diante volta a ser salmo de Davi. Então é isto.
Então talvez por isso o irmão um pouco se confundiu, certo? E disse, Salmo 42, Salmo de Davi. Alguns pensam que o Salmo 45 também é de Davi. Não, o Salmo 45 é um salmo dos filhos de Coré. E é muito importante você saber disso, você discernir isto aqui. Está bem? Então vamos começar aqui. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Vamos lá, eu vou agora explicar para você. Como eu disse, esse salmo não foi escrito por Davi. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Agora, quem é este Coré? Este Coré, que é o pai desses salmistas, é o mesmo Coré que, junto com Datã e Abirão, se revoltaram contra Deus no deserto e foram sucumbidos. Lembra que eles foram engolidos pela terra? Engolidos vivos? Você lembra disso? Esses salmistas são filhos dele. Mas veja que lá em Números 26:11 é dito que os filhos de Coré foram poupados, mas os filhos de Coré não morreram. Ou seja, Coré se rebelou, certo? Foi um incrédulo, mas os filhos de Coré que escreveram 11 salmos mostraram que eles foram filhos devotos a Deus, não seguiram o mesmo caminho do seu pai. Eles mostraram com esse salmo e com os outros que eles tinham um relacionamento íntimo, respeitoso com Deus, principalmente com o seu ungido, com o seu filho, que eles fazem menção aqui. Eles mostram que eles têm uma inspiração divina, tiveram uma inspiração divina para falar de coisas incríveis aqui que eles vão dizer para nós. Porque aqui eles não estão tratando da primeira vinda, eles já pularam para a segunda vinda de Cristo. Você consegue entender isso? Tamanha inspiração que eles tiveram para mostrar para você o quão fiéis esses filhos foram, apesar do seu pai ter sido um infiel. Então isso serve até como uma lição neotestamentária, porque a Escritura diz que aqueles que recebem Cristo, nova criatura é. Não importa se o pai, seu avô, seu bisavô foi incrédulo, foi um perseguidor, não interessa. Certo? Então, o pai deles foi um ateu. Mas só porque você pode ter um pai ateu, uma mãe ateia, não quer dizer que você tem que seguir o mesmo caminho. Então, tudo Deus pode fazer quando você se rende a Ele. Então, o que eu quero dizer com isso é que, veja, você não pode às vezes culpar os teus pais pela vida que você leva, pela situação que você está, pelo destino que você tomou, certo? Eu estou assim, minha vida não progrediu, não cresci, não avancei, porque, sabe, meu pai era um bêbado, minha mãe era uma drogada, uma prostituta, não me ensinaram nada. Você não tem desculpa. Essa ladainha não funciona para Deus. Você é responsável pelo que você é, não põe a culpa nos teus pais. Ele era incrédulo, não me ensinou nada. Você tem chance de aprender. Deus está aqui para revelar. Então, por isso que a eleição não tem nada a ver com carne e sangue, certo? Então, você não tem desculpas, você não pode culpar os teus pais por alguma coisa errada que aconteceu na tua vida, porque você não teve uma boa assessoria, porque os teus pais te ajudaram, porque eles eram ignorantes. Você não tem desculpa, você é responsável. Então veja que Deus aqui não mostrou rancor com esses filhos. Apesar, volto a dizer, que o seu pai era incrédulo, um ateu, Deus abençoou esses filhos poderosamente. E não somente ele, você sabe que Samuel, Deus fez de Samuel um juiz e um profeta, filho de Coré. Samuel foi descendente daquele bandido, né? Daquele ateu Coré. Então veja, Deus não guarda rancor. Então uma boa lição aqui para nós, certo? Mas continuando aqui, depois eles dizem: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Lógico. Porque eles estão aqui se referindo ao Messias de Israel, ao Senhor Jesus Cristo, que na sua glória futura, aqui na terra, vai ter uma formosura incomparável. Você sabe que o livro de Isaías fala que Jesus, quando ele viria na primeira vinda, não teria nenhuma beleza para que as pessoas apreciassem e admirassem. Mas o que está sendo dito aqui é que no milênio, quando Cristo estiver ali conosco, sim, ele vai mostrar uma beleza que não pode ser comparada a nenhum outro dos seus irmãos. Nenhum outro filho de Deus vai ter uma beleza tão deslumbrante, tão formosa, como Jesus Cristo vai ter. Nosso Senhor Jesus Cristo no milênio, você vai ver a beleza dele, a formosura dele. Será incomparável. Não haverá ninguém mais belo
do que o Senhor Jesus Cristo. Mas vai ser com aquele mesmo corpo lá da primeira vinda, só que glorificado, com uma beleza indescritível. É isso que eles estão aqui nos dizendo. Ele vai ser o mais formoso, o mais belo de todos lá no milênio. Ninguém vai se comparar à beleza do Messias. Você está entendendo? É disso que eu estou falando. Certo? Entre muitos irmãos. Nos teus lábios se extravasou a graça por isso. Deus te abençoou para sempre. Veja, está claro que o salmista aqui não está se dirigindo ao próprio Deus, mas ao Filho de Deus. Certo? Está claro aqui para você. Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, o herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. E as tuas setas são agudas. Penetra o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Aqui nos dá a entender claramente que esse rei está vindo a uma batalha. Ou está indo para uma batalha. Qual batalha que é, meus irmãos? A do Armagedon. Antes de tomar posse. Antes de conquistar o inimigo, e assumir e conquistar, e dar início ao seu reino aqui na terra de 1000 anos. É disso aqui que está falando, certo? Aí, mais adiante vai dizer, o teu trono, ó Deus, não está mudando de personagem, não está mudando de foco, ele ainda está se dirigindo àquele mesmo que ele disse que Deus iria abençoá-lo para sempre. O mesmo que seria o mais formoso de todos os homens, que será o mais formoso. É para este que ele está se dirigindo agora. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Volto a dizer, o salmista continua voltando aqui para a mesma pessoa. Ele não está mudando aqui. Falando do filho, de repente vira as costas. Não, filho, dá licença agora, vou me dirigir para o teu pai. Não, ele está se dirigindo ao filho. Está chamando o filho de Deus. Então, o mesmo que ele disse no começo, que era o mais formoso entre os homens, certo? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, agora está falando do Deus deste homem que será o mais formoso de todos. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amém. Então veja que o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, chama este rei aqui de Deus. E depois ele menciona o Deus deste rei Deus. Então, será que o salmista aqui está pregando dois deuses? Não. De modo nenhum. A razão dele estar falando isso é porque este salmo aqui está tratando o reinado milenial. E você sabe que no reinado milenial, Deus estará encarnado no seu filho. Então ele está chamando Jesus de Deus aqui, porque ele estará vendo aquilo que o próprio autor disse. É uma cópia perfeita, é o caráter do postais de Deus. Você vai ver o filho, quem você vai ver ali? Você vai ver Deus sentado no milênio, no trono. É Deus, mas não é apenas isso. Não chama o Filho de Deus apenas pela aparência, por ser uma cópia perfeita, mas porque o próprio Deus vai estar encarnado no Filho outra vez. É o que uma banda disse lá na mensagem, o primeiro selo. Glória, note, quando este Espírito Santo que temos aqui, o Espírito Santo está entre nós aqui, na forma do Espírito, não tem como você ver. Mas quando este Espírito Santo que temos encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora na forma do Espírito Santo, encarnar-se para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Então aqui Mamana disse, no milênio, o Espírito Santo, Deus, Elohim, vai estar outra vez encarnado em Jesus, como esteve nos seus 3 anos e poucos de ministério. Então nós poderemos dobrar os joelhos diante do Filho e adorá-lo, porque será Deus ali encarnado outra vez para nós. Certo? Então observe, meus irmãos, que este Rei dos Reis aqui será Deus para a sua igreja. Porque o Espírito Santo estará, como disse aqui o Mamana, encarnado nele. É por essa razão que o salmista chama então este rei de Deus, certo? Porque ele será ungido com o Espírito Santo de Deus. Ou melhor, Deus mesmo estará encarnado neste rei. Agora, infelizmente, como eu disse, não há nenhuma ocasião em que o Mamana leu essa escritura de Hebreus 1:8 para dar algum esclarecimento sobre isso, certo? Mas nós temos vários sermões do irmão Liveio, onde ele nos dá as suas explicações. E eu quero aqui ler para você alguma coisa do que ele disse, porque eu creio que tudo que ele vai falar aqui para nós é baseado nas Escrituras e o conhecimento que ele tinha do que ele recebeu do profeta de Deus. Então o irmão Liveio,
ele explica para nós que essa escritura, ela está se dirigindo ao Filho e não a Deus. Hebreus 1:8 não está se dirigindo para Deus, mas para o Filho de Deus. Exatamente como está escrito aqui. Embora esse Filho esteja sendo chamado de Deus, mas não é para Deus, certo? Uma mensagem aqui. Vamos começar com Cristo, o Mistério de Deus Revelado, número 10, que o Moleveu pregou em 86. Agora, vamos para Hebreus, que eu li para você. Deixe-me lê-lo novamente para que você entenda, porque eu não quero que você perca o quadro. É muito importante. Ela diz a respeito do próprio Jesus, o Cristo. O Moleveu já criou uma introdução. Hebreus 1:8 está falando de quem ali? Do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí ele começa, Hebreus 1:8-9. Mas ao Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Observe que testemunho, diz o Moleveu. Teu trono, ó Deus. Está chamando o Filho de Deus aqui. É para todos sempre, um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Portanto, Deus, sim, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Agora o Moleveu fala, você tem dois deuses aqui, meio que falando como alguns pensam. Aí vai dar a explicação. O que é isso aqui? O Senhor disse ao meu Senhor. Certo? Então ele fala aqui, o Moleveu fala, é o Senhor que disse ao meu Senhor, mostrando o poder supremo que está investido no Filho por meio do Deus Todo-Poderoso. Então, por que o Filho ali está sendo chamado de Deus? Porque o autor entendeu que no milênio, o que vai acontecer? Este Filho será exaltado e será investido com o mesmíssimo poder do Deus Todo-Poderoso. Entende isso? Por que o Filho aqui é chamado de Deus? Moleveu aqui está explicando. Porque no milênio, ele estará reinando como Deus, investido do poder supremo dele, dado ao Filho pelo próprio Deus. No milênio, Cristo será exaltado pelo próprio Deus e vai atuar como Deus para o seu povo, para a sua igreja, para a noiva de Cristo. Perguntas e respostas sobre a divindade, número 4, sermão que nós já traduzimos, você tem isso aqui lá. Parágrafo 111, para quem quiser anotar e depois acompanhar. E para os irmãos ministros, por favor, você tem que baixar depois esse texto, está bem? Porque praticamente todos os sermões de Moleveu, onde ele explica para nós Hebreus 1:8, está aqui. Então você não vai encontrar isso assim, da forma como eu estou te dando mastigado. Então você, ministro pregador, tenha este depois arquivo com você. Aqui Moleveu começa. E todos os anjos de Deus o adorem. Então os anjos podem adorar o Filho. Guarde isso. O Filho pode ser adorado. Deus ordenou que os seus anjos adorassem o Filho dele. Está aqui, Hebreus 1:6. Então os anjos podem adorar o Filho, diz Moleveu, mas Deus quer a adoração dos seus filhos. Amém? E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredo de fogo. Mas ao Filho, com relação ao Filho, teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Aí o Moleveu vai explicar. Agora, esse não é Elohim. É melhor você crer nisso. Isso quer dizer como o Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Certo? Então, aqui o Moleveu está explicando para você. Não é de Deus que o salmista ou o autor de Hebreus aqui está falando. Ele está falando do Filho de Deus. Mas que está sendo chamado de Deus. Só que aqui o Moleveu faz uma pequena diferença. Olha, não é de Elohim. Não é do Deus Todo-Poderoso aqui que ele está falando. Mas é do Filho. Certo? O teu trono, né? Aí o Moleveu fala, tu o exaltado. É pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus. Aí Moleveu vai explicar. Portanto, Elohim, o próprio Elohim. Ou seja, agora sim os autores aqui estão falando de Deus, o Todo-Poderoso. Agora é o Elohim. Mas ali, no verso 8, não é de Elohim. Não é de Deus Todo-Poderoso. Mas aqui está falando do Deus daquele lá, certo? Que está sentado no trono. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então veja que o Moleveu aqui já está fazendo aqui uma distinção para você. Aquele a quem é chamado de Deus não é de fato Deus. É o Filho que é reconhecido como Deus, por inúmeras razões, que você já está entendendo. Eu vou te dar outras explicações do porquê que os autores chamaram o Filho ali de Deus. Então, quando o Moleveu aqui diz, esse não é Elohim, o que ele está dizendo é isto, que Jesus não está sendo chamado de o próprio Deus. Entenda isto. Agora, o trinitário não entende isso. O unicista, principalmente, não entende isto, certo?
Mas você tem que entender, você tem que separar isso aqui. Contudo, agora eu quero chamar a atenção para você. Eu preciso de toda a tua atenção para este momento aqui. Contudo, embora o irmão Oliveira diga que este Deus aqui não é Elohim, quando você vai lá no texto hebraico do Salmo 45, você vai ver que a palavra que o salmista usou lá foi Elohim. E agora? O que você vai fazer com isso? O irmão Oliveira tenta explicar para você, olha, não confunda. Ele está chamando Jesus de Deus, mas não está dizendo que o Filho é o próprio Deus. Porque quem é Deus? É Elohim. É isso que o Oliveira fala. Mas aí quando você vai lá no texto hebraico do Salmo, você vai ver que a palavra que o salmista usou para se referir ao Filho é Elohim. Ou seja, ele chamou o Filho de Elohim. E ele veio e disse, não, este aqui não é Elohim. E agora? O que você vai fazer com isso? Será que o Oliveira cometeu algum erro aqui? Eu vou dizer para você, e vou mostrar e vou provar para você, que o Oliveira não cometeu um erro aqui quando ele disse isto. Ok? Porque Jesus, ele disse que a todos a quem a palavra vem, eles são chamados de quê? De deuses. Não é isso? Vamos ler a escritura lá, onde Jesus fala isso? João capítulo 10, verso 34. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Está escrito lá, é o Salmo 82. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, que sou eu, e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Mas veja, com base nessa escritura, Cristo poderia ter ido até mais longe e ter dito, olha, eu sou Deus, porque a palavra veio a mim. A vossa lei diz que para aqueles a quem a palavra vem, é dirigida, eles são deuses. Então, a mim foi dirigida a palavra. Então, ele até poderia ter dito, eu sou Deus. Mas ele preferiu dizer, eu sou filho de Deus, para não escandalizá-los tanto. Certo? Mas Jesus poderia dizer, eu sou Deus. Porque a Escritura diz que para aqueles a quem a palavra vem, são Deus. Certo? Ok. E você sabe, lá no Evangelho de João, acho que é João 1, versículo 18, o apóstolo João chamou Jesus também de Deus. Não foi isso? O Deus unigênito. Amém? Então veja, Jesus estava se referindo a essa escritura, do Salmo 82, verso 6, onde lá, se você for abrir, você vai ler isso aqui. Eu disse, sois deuses. E aí você vai lá para o hebraico. E você vai ver que a palavra Deus ali, como é que está lá? Elohim. Então, a própria Escritura diz que aqueles a quem a palavra de Deus vem, o que eles são? Elohim. Então, o irmão Oliveira não errou quando ele disse, este que é para quem está falando aqui não é Elohim. Mas o salmista chamou aquele filho de Elohim. Por quê? Por que chamou ele de Elohim? Dos mesmos termos como é dito ali no Salmo 82. Todos aqueles a quem a palavra vem é chamado de Elohim. Então, é mais um argumento para você entender por que o salmista, os filhos de Coré chamaram Jesus, o ungido de Deus, o rei de Israel, de Elohim. Por que isso? Porque a palavra vem a ele. E ele lá no milênio será o quê? Será a encarnação da palavra em plenitude. Deus, a palavra, estará encarnado no Filho. Então, lá no milênio, ele será Elohim também. Por quê? Porque a palavra vem àqueles, ou aqueles que são deuses, Elohim, a palavra vem. E a palavra estará com ele. Ele será outra vez a palavra encarnada. Você está entendendo? Então, ele veio, não cometeu nenhum erro. Mas agora eu estou explicando para você uma das outras razões por que o salmista está chamando o filho de Elohim. Porque ele ali é a palavra, vai ser a palavra encarnada. Como ele foi lá em carne humana, nos seus tempos de ministério. No milênio, o que Jesus vai ser? O que o Filho de Deus vai ser? Outra vez, Elohim, a palavra encarnada. Nós agora somos Elohim, nós agora somos Deus, nós somos a palavra encarnada, já tratamos sobre isso, eu tenho mensagem com esse título, somos deuses, não é isso? Somos logos de Deus. Por que isso? Porque a palavra veio a nós, porque Cristo está em nós, a palavra está em nós. Isso faz de nós o quê? Deuses, Elohim. É por isso que o salmista está chamando o filho também de Elohim.
Estou repetindo várias vezes para você entender, certo? Deixa eu ler aqui minha nota para ver se eu não estou perdendo nada aqui de dizer para você. Então o que Jesus estava dizendo é que ele também é Elohim, certo? Porque a palavra veio a ele. Então o salmista do Salmo 45 está chamando Jesus de Deus, ou seja, de Elohim, porque está considerando o que é dito no Salmo 82, com respeito a todos os filhos do Altíssimo. Todos eles são Elohim também. Jesus é Elohim porque a palavra de Deus veio a ele, e ele será Elohim no milênio, porque ele será a própria palavra de Deus encarnada. Mas mesmo assim, ele não é o próprio Elohim Todo-Poderoso. Você está conseguindo ver a diferença? E foi isso que o Moleveio quis dizer. Então, vamos agora analisar novamente o Salmo 45. Lá está assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ok, mais uma prova para você ver que ele não está se dirigindo ao próprio Deus, mas ao Filho, que ele está chamando de Deus. Ele fala aqui do cetro. O que é este cetro? E quem usa esse cetro? Será que é Deus que usa esse cetro? Vamos ver, vamos para a Escritura. Vamos lá. Tudo tem que se encaixar com a Bíblia. Apocalipse 12, verso 5. E deu à luz um filho, homem. Quem é esse filho? Jesus, o Filho de Deus. Que há de reger todas as nações com vara de ferro. Não diz que vai ser Deus que vai reger com vara de ferro. O Filho de Deus vai reger com vara de ferro. Então esse cetro lá do Salmo 45 é essa mesma vara de ferro. Então de quem que é o cetro? Do Deus Todo-Poderoso? Não. Esse cetro é do Deus Elohim, o Filho. Consegue ver a diferença? Mas isso aqui é no milênio. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ok. Vamos lá para o capítulo 19 de Apocalipse agora, verso 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Este aqui não é Deus, é o Filho. E o salmista está chamando esse guerreiro, este rei que vai vir. Sim? A escritura de Apocalipse 19 está ilustrando para você o Salmo 45. E julga e peleja com justiça, e da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Quem? Deus? O Filho. Então, mais uma vez, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu cetro, a tua vara de ferro, é um cetro de equidade, é um cetro do teu reino. Para quem que ele está dirigindo essas palavras aqui? Para este mesmo aqui que vai descer no cavalo branco e que vai reger o seu reinado milenial com esse cetro, com essa vara de ferro. É o mesmo personagem, não é outro. Você está conseguindo entender? E ele é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É Apocalipse 19, 15 aqui. Então veja, essas escrituras aqui nos mostram que é o seu filho e não Elohim quem carregará o cetro de justiça no milênio. E para esse salmista aqui, que chamou Jesus de Deus, né, ele está dizendo, é este que vai carregar esse cetro. Então, quando esse mesmo salmista diz que o cetro, a vara do Messias, é um cetro de equidade ou de justiça, isso significa dizer que Cristo, Jesus, o ungido de Deus, ele vai governar as nações com imparcialidade, com justiça, com equidade. E o Messias vai fazer isso através da palavra do seu Pai, que é a espada afiada saindo de sua boca, como diz aqui, certo? É por isso que o salmista chamou o filho de Elohim, como ele mesmo explicou, como o próprio Cristo explicou lá no Evangelho de João, porque ele tem o cetro, que é a palavra de Deus. Vamos lá? Apocalipse 19, verso 13. E ele, está falando do filho, estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o seu nome é chamado a palavra de Deus. Certo? Porque ele será a palavra de Deus encarnada no milênio. Então observe com todas essas palavras aqui do Apocalipse, que elas estão em conformidade com o Salmo 45. Agora vou ler os versículos 2 a 4 do Salmo 45. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Por que isso? Porque eu já te falei, ele vai ser o mais belo literalmente do milênio. Não vai haver mais ninguém, vou usar as palavras do português bem claro, não vai haver pessoa mais linda e bonita em todo o reinado milenial do que o Senhor Jesus Cristo. Vai ser a pessoa mais linda, mais belíssima que você vai ver lá. É o mais formoso de todos os seus irmãos. Jesus será. Mas ele também está dizendo isso por quê? Porque será Deus ali encarnado. Certo? E ele vai ser adorado ali. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por que isso? Porque ele tem a palavra de Deus.
os seus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, no teu lado. Sim. O que é essa espada? É a espada afiada que está da sua boca, como diz lá Apocalipse. Então, veja, ele está falando aqui de Deus, não, do Filho de Deus. Herói, cinja a tua glória e a tua majestade, nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa cavalga, ele não vai descer cavalgando um cavalo branco? Então veja, não é Deus descendo no cavalo branco, é o Filho, está falando do Filho aqui o tempo todo, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Por que isso? Porque ele governará as nações com imparcialidade e com equidade. Amém? Mas como eu disse para você, os unicistas pensam que essa escritura aqui dá respaldo para sua doutrina de que Jesus é o próprio Deus. Quando na verdade ela conspira contra eles mesmos, porque ela fala de um Deus que tem um Deus. Então como é que eles vão lidar com isso aqui? Porque o salmista chama Jesus de Deus, mas daqui a pouco fala que esse Jesus também tem um Deus. Então o próprio unicista tem uma pequena dor de cabeça para poder administrar isso aqui com a sua teologia. Agora, vamos para outra mensagem aqui do irmão Oliveira. Fato de nossa fé, número 5, que ele pregou em 91. Mas ao Filho disse, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, ó cetro do teu reino. Amasse a justiça, odiasse a iniquidade, portanto Deus, sim, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Agora o irmão Oliveira explica isso aqui. Agora, isso é como um monte de conversa fiada do só Jesus. Só Jesus não entende isso aqui. Ah, claro, é Deus que conversa com Deus, que mata a si mesmo, que gera a si mesmo, que ora para si mesmo, que... né? Exceto que o profeta disse que nós não somos só Jesus, nós não somos unicistas. Você não vai ler Hebreus 1:8 com a ótica unicista. Ele disse que não somos uma unidade, não somos da unidade, não somos uma trindade e nem somos uma dualidade. Também não somos 1,5 ou 1,3/4. Nós somos um Deus, cremos em um Deus. Agora, ele está falando sobre o Pai e o seu Filho. O unicista nega que Deus tem um Filho. A Escritura aqui está mostrando que este Filho tem um Deus. E que é chamado de Deus, mas não é o próprio Deus. Não é o próprio Elohim, mas esse Filho é Elohim. O próprio Filho, quando esteve aqui, disse, eu sou Elohim, porque a palavra vem para os Elohims, e eu sou um. Certo? Então veja, os trinitários, da mesma maneira, eles se perdem com isso aqui. Ao pensar que a Escritura está tratando de mostrar o Deus Pai falando com quem? Com o Deus Filho, não é isso? Fatos nossa fé, número 6, 91, ele veio, mas o Filho disse, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça, o cetro do teu reino. Agora, eu conheço os trinitarianos aí, e eles amam isso, porque eles acham que Deus diz a Deus. Mas sabe, essas palavras não são o que eles pensam que são em muitos, muitos casos, certo? Então, Jesus é chamado de Deus, porque ele será Senhor de toda a terra durante o seu reinado. Em outra ocasião, Oliveira confirma que o Filho é chamado de Deus por causa do que ele será no milênio. Deus encarnado, como disse o irmão Brana. Né? Eu te dei aqui um irmão do irmão Brana, ele explica isso. Primeiro selo. Agora vamos ver o irmão Oliveira também tratando desse mesmo tema. Cristo, o mistério de Deus revelado, número 11, de 86. Eu espero ter anotado direitinho isso aqui. Mas o Filho lhe diz, teu trono, ó Deus. Agora o irmão Oliveira fala, alguém está chamando Jesus de Deus. Oliveira está claro aqui, está entendendo que o texto aqui está tratando do Filho. Não é o Filho conversando com Deus, não. É Deus chamando Jesus de Deus. Porque ele usou e inspirou o salmista para fazer isso. Certo? Então vamos continuar lendo, diz o irmão Oliveira. Claro, então veja, o irmão Oliveira reconhece que Hebreus 1:8, estou lendo aqui a minha nota, não está tratando da pessoa do próprio Deus, mas do seu Filho que está sendo chamado dessa maneira. É assim que o irmão Oliveira sempre ensinou. Você não vai ter nenhum sermão do irmão Oliveira pregando diferente do que ele disse. Eu disse para você que eu investiguei todos os sermões disponíveis dele. Ele nunca mudou este ensino. É para todo sempre. Um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Portanto, Deus, sim, o teu Deus. Então agora é Deus que tem um Deus? Como é que fica isso? Aí o irmão Oliveira começa. E quanto a isso? O que é isso? Então agora você tem dois deuses? Por que o irmão Oliveira está falando isso? Ele está fazendo essa pergunta porque ele entendeu perfeitamente que Jesus aqui nesse salmo está sendo chamado de Deus e em seguida é mencionado o Deus de Deus. Então ele pergunta, o que é isso? Então são dois deuses? Não. Você tem um Deus. Quando você está falando de Elohim, há apenas um. Mas eu acabei de mostrar para você, certo? Que Hebreus 1:8, o Filho também é chamado Elohim, por ele ser Deus
para a igreja e também por quem a palavra veio. Eu espero que você já tenha entendido isto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e todos me dizem, ele é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eles colocaram a ênfase nos lugares errados. Como a Umbanda disse, se você faz Jesus a palavra, você tem um par de deuses encarando você. Jesus era a cópia perfeita da palavra, que é Deus. O que você está olhando? Você está voltando para o começo do Deus único. Existe um Deus. Vejamos o que diz aqui. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Eu não prego dois deuses, diz Liveio. Eu prego um Deus. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Você descobrirá naquele dia que este que estamos falando, este homem aqui, que Salmo 45, Hebreus 1:8 está chamando de Deus, este homem aqui, que as Escrituras chamam também de Deus, quando o Espírito de Deus se encarnar nele, vamos coroá-lo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É invenção do irmão Oliveira? Não, está tirando aqui do sermão do irmão Brando que acabei de ler para você. Então por que este homem aqui já está sendo chamado aqui já de Deus? Porque está tratando o milênio. Lá ele vai ser Deus. Certo? Vamos coroá-lo Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Ele será Pai, ele será Filho, Espírito Santo, Filho de Davi, Filho do Homem, Filho de Deus, será Lírio do Vale, Rosa de Saron, totalmente amável, maravilhoso, Príncipe da Paz, para a eternidade, e assim por diante. Não haverá fim de seu governo. E lembre-se, em um futuro lar da noiva terreal, o irmão Branham disse categoricamente, ou seja, depois do milênio, depois que acabar o milênio, o que vai acontecer? Esse cordeiro estará no trono e a coluna de fogo acima do cordeiro, acima do trono. Deus acima do Filho. E ele disse rapidamente, mas eles serão um. Você vai ver dois, mas são um, porque estão em unidade. Maravilha. Então, Oliveira, veja, está seguindo exatamente o que o sermão do irmão Branham está mostrando e citando para você. Mas veja, após o reinado do ungido de Deus, lá no milênio, o que ele vai fazer? Ele vai entregar tudo de volta a Elohim, para que Elohim, Deus, seja tudo em todos. Eu sei que você conhece a Escritura, mas eu quero ler aqui para você. 1 Coríntios 15, verso 22 em diante. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Cuidado aí. Ele não está dizendo que esse fim aqui será na vinda. Ok? Esse fim não será na sua vinda, mas depois dos 1000 anos em que Cristo estiver reinando aqui na terra, depois então virá o fim. Ok? Você só tem que separar isso aqui. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, depois do reinado, depois na segunda vinda, ele vai reinar 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Paulo aqui está dizendo, ele vai entregar o reino de Deus ao Pai. Vai ser o inverso. Quando Cristo vier na sua vinda, o Deus e Pai vai entregar o reino para o Filho. Mas no fim do milênio, isso tem que entender, Paulo, não mistura aqui. No fim do milênio, o Filho devolve tudo para o Rei, Deus e Pai, Elohim. Certo? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quando que vai ser isso? Quando que vai ser essa destruição? Na batalha de Gog e Magog. E com o juiz do grande trono branco. Porém, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ela vai ser jogada no lago de fogo e enxofre, depois do final do milênio. Sim? Temos que pôr todas as coisas no devido lugar. Certo? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Então, no milênio, tudo está sujeito ao Filho. Por isso, os filhos de Coré lhe chamaram de Deus. Está entendendo? Porque tudo estará sujeito a ele. Ele vai atuar como Deus. E o próprio Deus vai estar encarnado nele. É pouco. O que mais? E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente que exclui aquele que tudo lhe subordinou. De quem Paulo aqui está falando? De Deus. Deus vai sujeitar tudo ao seu filho, ao seu ungido. Mas Deus não vai estar subordinado ao seu filho. Não. O filho ainda vai estar sujeito, de uma certa forma, a Deus. É o que ele diz aqui. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus, Elohim, seja tudo em todos. Então, parece que dá a entender que essa sujeição do Filho a Deus vai ser quando ele devolve tudo para o Pai,
Tudo bem, é verdade. Mas lá no milênio, o filho já está sujeito ao pai ali. Porque presta atenção, quando diz que todas as coisas sujeitou, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, quando é que tudo vai estar sujeito ao filho? No milênio. Então o próprio filho também sujeitará. Então veja, o filho não sujeitará a Deus somente lá, depois que ele devolver para o pai, depois que acabou o milênio. Não. No milênio, o filho está sujeito ao pai. E é por isso que ele será Deus. Porque tudo que o filho fizer, tudo que o filho falar, será Deus fazendo e falando por ele. Por isso que ele é Deus. Ele será Deus. Então, tanto no Salmo como em Hebreus, Jesus é chamado de Deus porque Deus o ungiu e o exaltou a essa posição. Ninguém mais poderia ocupar este cargo. Divindade número 11 de Livei, que todos têm traduzido. Certo, vamos dar uma olhada em algo aqui agora, e essa é uma coisa difícil, mas nós olhamos para as difíceis. Não sou uma pessoa que simplesmente tem medo de olhar para as difíceis. Eu também não tenho medo. Né? Eu disse para o irmão Rosendo ontem, amanhã eu vou pregar sobre Hebreus 1:8. E ele, ai, é difícil. Né? Mas o Senhor nos ajudando, e você tendo a doutrina correta, tudo fica fácil. E eu sei que está fácil para você assimilar isto. Sim? Amém? Então eu posso não ter a resposta, por mim está tudo bem, mas vamos ir para Hebreus 1:8. Por que Livei está dizendo isso? Porque ele está querendo ser humilde, porque o irmão Brando nunca tocou nesse assunto. Ah, então você quer saber mais do que o irmão Brando e o irmão Livei. Se o irmão Brando nunca leu Hebreus 1:8, não seria melhor você fechar a boca e não falar nada? Se o profeta não falou, era bom você não falar também. Né? Então Livei disse, olha, nós não temos fita, mas nós podemos falar alguma coisa com base do que as outras escrituras nos mostram e com base do que o profeta nos ensinou. Então não tenha medo de você ler e estudar as escrituras que o irmão Brando não deu conta de ler. Foi muita coisa, é verdade. Não deu conta de ler tudo. Então aqui vamos lá. Mas para o filho ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, certo de justiça, certo o teu reino, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Agora, evidentemente, Paulo está aqui citando o Salmo 45. Já sabemos disso, certo? Que iremos ler. Mas de acordo com esse escrito aqui, que eu tenho persuadido, não tão cuidadosamente, mas em outras versões, pelo menos uma, e isso é importante para os seus trinitários e para aqueles que fariam de Jesus a deidade, sim, os trinitários gostam dessas escrituras, sim. Então aqui ele veio e diz que leu várias outras traduções do Salmo 45. Mas para o filho, teu trono é Deus, e para sempre, sempre um cetro de justiça e cetro do teu reino. Pois tu tens amado a justiça e odiado a iniquidade. Portanto, Deus, o teu Deus. Então, agora estamos falando como se Deus estivesse falando para Deus. Como se Deus estivesse falando para Deus. Né? Dá a entender que parece que é isso. Mas não. É Deus inspirando o salmista, chamando seu filho de Deus, de Elohim. Mas vamos voltar para o Salmo 45 e obter a citação exata. Agora, se a palavra de Deus não pode ser modificada, então isto é o verdadeiro tufo. Por que ela está sendo modificada? Eu não entendi por que o Oliveira disse isso. É porque ele disse que leu várias outras traduções. Talvez alguma tradução está diferente. Porque não é o que ela diz no Salmo 45, verso 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. Cetro do teu reino é um cetro justo. Amaste a justiça e odiaste a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Agora, parece que ele está dizendo a mesma coisa, mas realmente não está. Pois teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. Teu reino é um cetro de justiça. Amaste a justiça e odeias a iniquidade. Portanto, agora ele está falando aqui. Portanto, Deus, que é o teu Deus, tem te ungido. Então, parece que dá a entender algumas traduções que é Deus falando com Deus. Mas o que você vê lá no Salmo, na verdade, é Deus chamando alguém de Deus, mas não que esse alguém seja o próprio Deus. Então ele vai dar a explicação dele. Então o que é isso que está dizendo aqui? Bem, eu não posso crer nem por um minuto de que um erro foi cometido. Mas se o irmão Branham estivesse aqui, eu lhe perguntaria isto e diria, isto não é simplesmente um erro de tradução, pelo mesmo fato de que o Deus do Senhor Jesus Cristo, e isso é exatamente o que Paulo diz ao longo de toda a Escritura, te ungiu e te exaltou. Claro, você tem vários sermões onde o irmão Branham chama, onde está o Deus de Jesus Cristo? Há sermões, eu preguei isso. Acho que tem uma mensagem minha com esse título, Deus de Jesus Cristo. Vários sermões onde ele fala que Jesus tem um Deus. Então o irmão Livei pergunta, diz aqui, se nós apresentássemos isso para o irmão Branham, ele nos diria isso? De que o Deus do Senhor Jesus Cristo ungiu o seu filho e o exaltou? Claro. Você sabe que Deus fez o seu filho o quê? Senhor e Cristo. Fez dele Deus para nós.
No dia seguinte, lhe veio prega divindade número 12. Vamos ler também. Certo, agora vamos para o Salmo 45. Aqui está a minha resposta para o Salmo 45, o melhor que eu posso responder. Agora aqui diz Salmo 45, 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é para sempre, e o cetro do teu reino é cetro justo. Tu amas a justiça, ó Deus, da impiedade, por isso Deus, o teu Deus. O que é tudo isso? Então, ele está chamando um Deus, o grande Deus do céu. Ele está dando o seu nome e a sua posição para este. É a explicação do Molivei. Por que o Filho é chamado de Deus? Porque o próprio Deus está dando a este Filho uma posição como Deus. Certo? Se ele deu o seu nome e a sua posição para a completa identificação e habitação, ou seja, para uma pessoa que tem corpo, alma, espírito, sim, então este é aquele de quem ele está falando. Então, se ele os chamou de deuses, então Jesus pode ser elevado, ou seja, ser chamado de Deus. Quanto à plenitude da palavra, há uma posição de Deus para o povo. Sim, não acabei de explicar para você o Salmo 82? Por que a palavra, quando vem para alguém, esse que recebe é chamado de Elohim, de Deus? Porque a palavra está com ele. Então agora o Molivei está dando a mesma explicação que eu dei para você. Jesus, o Filho, está sendo chamado de Elohim, de Deus, aqui. Porque não somente a palavra veio a ele, mas ele, como ele disse aqui, é a plenitude da palavra. Vou ler de novo. Ele os chamou de deuses, então Jesus, por ser elevado, ele foi exaltado como Deus, né? O que acontece? Por que isso acontece? Quanto à plenitude da palavra, há uma posição de Deus para o povo, certo? Como um profeta, jamais foi. Você sabe que todos os profetas são deuses, são pequenos Elohims, pequenos deuses. Mas Jesus não é como um profeta. Ele é todo Deus. Ele é o profeta, certo? Os profetas tinham parte da palavra. Tinha uma porção do Espírito. O Filho tinha todo o Espírito sem medida. Ele era todo Deus em plenitude. E ele ainda é o mesmo, ou seja, não deixa de ser o que ele é. Ele não é Deus. Ele é o Filho de Deus. E será, porque depois na Nova Jerusalém, ele estará no trono, visível, e a coluna de fogo por cima do trono. Então, é assim como eu olho para isto, e vejo e entendo o que Paulo está dizendo, citando os Salmos. Porque veja, o irmão Branda falava que foi Paulo que escreveu a carta dos Hebreus, tudo bem. E isso está baseado não em ser simplesmente um profeta, é Deus para o povo, mas na verdade o profeta, a plenitude da palavra. Por isso que está sendo chamado ali de Deus. Porque a palavra veio aos profetas, e ali você tem o quê? O profeta. Então você tem ali Deus, Elohim, a plenitude da palavra. Não como Moisés ou algum outro, mas como este único. Ele depois teria então a posição mais alta como Deus, acima dos profetas. Exatamente como os profetas têm sido assim chamados. Você conseguiu entender essa explicação do Molivei? Está claro. Está claro. Por que o salmista, por que o autor de Hebreus chama o Filho de Deus? Porque ali ele é a plenitude da palavra encarnada. E a todos a quem a palavra vem, do que eles são chamados? Elohim, Deus. Perfeito. Certo? Agora, já para caminhar para o encerramento, eu quero ler tudo o que está aqui. É necessário, porque eu nunca ministrei sobre esse tema da forma como eu estou fazendo isso hoje, e você precisa. Então, eu quero ler todos os sermões que estão aqui, está bem? Mas eu vou apressar um pouco mais aqui para nós concluirmos. Então, o Molivei vai também explicar para nós que o Filho é chamado de Deus, certo? Não como sendo o próprio Deus, lá em Hebreus e lá no Salmo, porque lá no milênio, este Filho, ele será adorado. Blasfêmia, irmão Jorge. Não, só Deus é digno de ser adorado, mas o Filho também vai ser. O Filho também vai ser adorado. Vamos lá? Que é este Melquisedeque número 2, de 88. Temos traduzido, hein? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho, no Filho, a quem constituiu herdeiro tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, o caráter do seu upostasis, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra majestade nas alturas. Agora, aqui não diz que ele era Deus. Aqui diz que ele é a imagem de Deus. Ele é a expressa imagem de Deus. Eu expliquei para você no início, não foi?
Aqui o Oliveira está dando a sua explicação para as palavras gregas caráter e hypostasis. Em outras palavras, isso é algo totalmente diferente do nascimento humano, de tudo que já se fez sobre a Terra. Isso é exatamente como quando você toma uma ferramenta dental e simplesmente bate desse jeito, com um martelo, ele vai simplesmente gravar isto bem naquele pedaço de metal e dar-lhe a impressão perfeita. Então, ele é a imagem perfeita de Deus. Essa é o verdadeiro significado da palavra caráter lá do grego. Uma imagem talhada, gravada, esculpida, perfeita de Deus. É isso que o autor de Hebreus falou que o Filho de Deus é. É isso. Você pudesse ver os dois, você não viria diferença. Ok. Então, a explicação que o Oliveira está dando aqui para você é a mesma que eu havia dado antes. Então, feito tanto mais excelente do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que eles? Porque Deus não era um pai para os anjos. Explicação do Oliveira. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Agora o Oliveira explica. Agora, há duas vezes que Deus gerou. Deus gerou pelo seu próprio espírito, criando o óvulo e o esperma no útero de Maria, e ele gerou de novo pelo fato de que ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, há duas gerações. Sim, a maioria dos estudiosos gosta de interpretar Hebreus dessa forma. Quando diz que hoje te gerei, se refere ao dia em que Cristo foi ressuscitado. Foi uma geração ali que Deus fez. Mas o Oliveira fala, olha, há pelo menos duas gerações, porque quando Deus criou as células sanguíneas, o óvulo ali no ventre de Maria, foi a primeira geração. Mas vamos lá, eu tenho sermões do Oliveira, onde ele usa essa mesma escritura de Hebreus, também para se referir àquela outra primeira geração do Filho, antes da criação do mundo. Oliveira já usou essa escritura também para ilustrar aquela geração, a primeira do Filho, antes da criação, como filho pré-existente. Ok, então poderiam ser 3 gerações. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem, e quanto aos anjos, ele diz, faz os seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo, mas para o Filho ele diz, o teu trono, ó Deus. Agora, note, não é errado chamar Jesus de Deus. Você está entendendo por que não é errado? O salmista chamou ele de Deus. O autor de Hebreus chama ele também de Deus. Agora o Oliveira diz, não é errado você chamar Jesus de Deus como esses dois aqui fizeram. E isso não faz dele Deus por si só. Claro que não. Ele não é Elohim. Ele é Elohim de outra forma, mas não é o Todo-Poderoso. Mas não é errado você chamar ele de Deus. Não é errado chamar Jesus de Deus, e isso não faz dele Deus por si só, como se ele fosse Elohim. Ele é um objeto de adoração. É isso que Deus é, a palavra Deus quer dizer isso. E é aí onde você para. Você não vai além disso. Você não adora uma Maria, e você não adora Pedro, ou qualquer outra pessoa, você não adora William Branham, mas tem alguns que adoram. Você adora a Deus. Vamos lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguns adoram o William Branham como Deus. Eles até pensam que quando ele comete algum errozinho aqui e ali, eles pensam que é Deus que está dando uma revelação nova. Então eles fazem o William Branham de Deus. Alguns fazem. Jeffersonville faz o William Branham de Deus. Eles fazem. Fred Sott batizava, orava o nome de William Branham porque achava que era Cristo encarnado, Deus encarnado. Perguntaram para Billy Paul, você acha que Billy, irmão Branham, cometeu alguns erros? Não, porque Deus não comete erros. Então, para Billy Paul, seu pai é Deus mesmo. Então, Jeffersonville considera o William Branham Deus. Eles são idólatras, eles adoram o William Branham como se fosse Deus. E esse espírito idolátrico está indo para agora para esses que estão agora fazendo o mesmo com o seu filho. O filho do profeta também está sendo adorado como Deus. Se não vai, será. Se não está sendo agora, será. Então, alguns adoram. Aqui o mamãe diz, você não adora o William Branham. Você adora Deus, vê? Você não adora nenhum profeta, você não adora homem nenhum, mas você pode adorar a Deus que está na forma do Espírito Santo aqui esta noite. Talvez não nesse edifício, mas em algum lugar, em uma coluna de fogo, e você pode adorar a Jesus Cristo, o Filho. Sim, mas não como Deus. Mas você pode adorá-lo pelo que ele fez por você, ou pelo que ele simplesmente é o Filho de Deus. Não, mas só Deus é digno de receber adoração. Lógico, só Deus é digno de receber adoração como Deus. Mas você não vai adorar Jesus como Deus, você vai adorar pelo que ele é. É isso que o irmão Oliveira está falando para você. E se você não pode adorá-lo pelo que ele tem feito, há algo de errado com você.
Eu não posso adorar Jesus porque só Deus pode ser adorado. Então, uma coisa errada contigo. Porque você e eu podemos adorar uma mulher, um homem, ou uma criança, ou outra coisa. Então, meu Deus, esse é o templo em que temos o nosso pensamento endireitado. É um bom título para uma mensagem. Né? Tempos de pensamento endireitado. Então, o Oliveira está dizendo com a doutrina, vamos endireitar nossos pensamentos. Não há erro em você adorar Jesus, só que você tem que saber como fazer isso. Não adore Ele como o próprio Deus, ou um segundo Deus. Adore-o como você adora a tua esposa. Eu adoro a minha mãe, eu adoro a minha esposa, adoro as minhas filhas, mas não os considero Deus para mim. Eu adoro pelo o que eles representam para mim, o papel importante que eles têm na minha vida. Então, nesses termos que o Oliveira fala, que papel tem de importante o Filho de Deus para você? Então você não vai adorá-lo por isso? É nesses termos. Então ele está dizendo aqui, olha, vamos colocar nossos pensamentos, vamos endireitar tudo isso. Mas para o Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então o que ele veio e disse está correto, porque, vamos lá, no livro do Apocalipse, João, ele registrou uma visão que ele teve. Ele viu os 24 anciãos, no finalzinho do capítulo 5 do Apocalipse, se prostrando e dobrando os joelhos diante de Deus e do Cordeiro. Lá, na Bíblia, em Apocalipse, mostra os dois sendo adorados. Então ele veio, está sendo bíblico. E a própria escritura de Hebreus que nós lemos aqui, Hebreus 1,6, Deus ordena que os anjos adorem o Filho. Mas como? Como que Deus permite que os anjos adorem o Filho dele, se só Deus pode receber adoração? É diferente. Eles não vão adorar o Filho dele como se fosse o próprio Deus. Eles sabem quem é Deus. Mas eles adoram o Filho pelo que ele é, por ele ser o Filho unigênito, e pelo que ele fez pela humanidade, ao dar a sua vida, o seu sangue, pelos eleitos de Deus. Ok? Então, é o que está lá, né? Hebreus 1,6. Novamente eu introduzi o primogênito no mundo e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então Deus ordena que os seus anjos adorem também o seu Filho. Então, você tem que ter as coisas no lugar, você tem que ter o pensamento endireitado. O unicista sempre vai usar esse argumento, então você tem dois deuses para adorar? Não, você só tem um Deus para adorar. Mas o Filho que Deus pediu para que os seus anjos adorassem, não adoravam como Deus, adoravam pelo que ele era, o Filho, simplesmente isso. E não somente isso, meus irmãos, você também vai adorar o Filho. Você também vai adorar o Filho. Não acredito nisso. Então o milênio não é para você. Porque a Escritura diz que a noiva vai adorar o Filho de Deus, vai adorar o seu esposo. Onde é que está isso, irmão Jorge? No Salmo 45, que é o Salmo que trata do milênio. Vamos lá? Vamos lá, coisa boa. Salmo 45, verso 10. Ouve, filha, quem é esta filha? É a rainha, é a esposa do ungido de Deus. É a noiva, é a igreja. Essa aqui é a noiva. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo, a casa do teu pai. Então o rei, quem é esse rei? Jesus. Cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Em outras traduções diz, adora este rei, adora ele. Você vai adorar o Filho de Deus lá, pelo que ele fez por você. Sim? Assim como você ama a tua esposa, os teus filhos, o teu marido, mas o Filho de Deus lá, você vai amá-lo, você vai adorá-lo. Muito mais do que os anjos fizeram. Porque os anjos não precisaram ser salvos. Quanto mais você que foi salvo pelo sangue dele, você vai amá-lo, você vai adorá-lo. Se você não conseguir fazer isso aqui, agora, aqui, você não vai fazer na outra dispensação. Por isso que essa teoria dos unicistas, não, só Deus pode ser adorado. Lógico, mas eles não contam toda a verdade. Você só vai adorar Deus como Deus e ninguém mais. Mas lá no milênio você vai adorar o Filho pelo que ele fez por você. Pelo que ele é, pelo que ele representa. Certo? Vou ler minha nota aqui. Mas só Deus é digno de ser adorado. Com certeza, mas como Deus. Enquanto que o Filho não é adorado por ser Deus, mas pelo que ele fez por nós e pelo que ele é. O Filho unigênito de Deus. Então Moniveio estava certo quando ele explicou que o Filho é chamado de Deus, em Hebreus 1,8, porque ele será adorado no milênio. O Filho será adorado no milênio. Semente de discrepância, número 27. Mas para o Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Portanto, Deus, sim, o teu Deus. Agora a explicação dele é para essa escritura. Agora as pessoas dizem, você pode adorar a Jesus? Certamente que você pode adorá-lo. E nesse sentido, ele é Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Deus. Sim, Jesus é Deus para nós. Bendito seja o Deus e Pai de Deus. Aí ele veio e pergunta, isso te confunde? Isso confunde você?
eu não vejo nenhuma razão para ficar confuso ou perplexo. Sim? Porque veja, é isso que está sendo dito ali em Hebreus, que Jesus é uma imagem perfeita de Deus, pois você pode adorar como se estivesse ali adorando o próprio Deus, que se reflete totalmente no seu Filho. Mas você não adora Ele como sendo o próprio Deus, mas você sabe que Deus está ali, operando através dele. No milênio, como eu expliquei, é Deus atuando através do seu Filho. Ele é uma cópia de Deus. Diz-lhe bem aí, o irmão Branham definiu, Deus é um objeto de adoração. Então é isso. Então, se ele pode ser adorado, leia o livro do Apocalipse, ele é legitimamente adorado. Eu acabei de citar para você o finalzinho de Apocalipse, capítulo 5. O Filho, o Cordeiro, foi adorado por aqueles anciãos ali, os 24 que dobraram seus joelhos. E então, ele é Deus, nesse sentido em particular. Mas ele não é Deus no sublime e supremo, claro. Ele não é o próprio Deus. Amém? Isso é uma coisa conferida a ele pelo que ele fez. Por que você vai poder adorar o Filho? Pelo que ele fez por você. Oh, mais uma vez, vá para Apocalipse 5, porque ali é explicado por que os anciãos também adoraram o Filho. Ali é explicado. Porque com teu sangue compraste para Deus as vidas de homens e mulheres. Então, eles adoraram o Filho pelo que ele fez. Então aqui uma vez disse, você pode adorar o Filho pelo que ele é, pelo que ele fez. Mas não por ele ser supostamente o Deus, o próprio Deus. Não. Então você tem dois deuses adorando. Não, você não faz isso. Certo? Eu tenho até um estudo chamado Adoração a Jesus no Novo Testamento. Se você tem alguma dúvida do que estou falando, do que ele está falando, busque esse estudo, porque ali até fala da palavra proskuneo, eu acho que tem a ver com adoração. Não vou entrar em detalhes aqui agora. Certo? Então, isso é uma coisa conferida a ele pelo que ele fez. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz aqui? Deus conferiu a ele essa capacidade de ser adorado. Que escândalo, nunca sabia disso. Só que agora você está colocando as coisas no seu lugar. Você não está adorando o Filho como sendo o próprio Deus. Ele não dá para você, para mim. Não, ninguém mais tem isso aqui. Agora, Jesus não podia aceitar a adoração. Quando eles tentaram dar, ele disse, adore a Deus. Sim? Ele não poderia receber adoração como sendo o próprio Deus. Não me adore a mim como sendo Deus, porque eu não sou Deus. Mas Deus, meu Pai, Ele está aqui, adore a Ele. Não adore a mim. Por que Jesus recusou a adoração? Porque Ele não é a própria pessoa de Deus. Adorar alguém como Deus é só o próprio Deus. Você pode adorar o Filho pelo que Ele é, mas não por ser Deus, porque Ele não é. Então essa é uma coisa diferente. Ele foi elevado, diz o irmão Oliveira. Mais uma vez ele diz, leia o livro do Apocalipse. Sim. Então Deus o fez Senhor e Cristo, você sabe. E quando Cristo vier para reinar no milênio, ele aceitará a adoração, porque será Deus mesmo quem será adorado por meio dele, a quem o Pai lhe dará todo o reino. E você viu o Salmo 45? A noiva vai adorar. Você vai adorar o Filho lá. Pelo que ele é, pelo que ele fez por você. Mensagem Umbanda, 5 identificações definidas. Mas enquanto viajo ao redor do mundo, constato que cada nação tem o seu próprio espírito. Todas as nações são controladas pelo diabo. Todos os governos são regidos pelo diabo. A Bíblia diz assim, eles lutam, guerreiam e guerrearão até que Jesus venha. E então ele instituirá um reino onde não haverá guerras. Mas Satanás disse que todos os reinos do mundo são dele. E ele faria com eles o que quisesse perante o próprio Jesus Cristo, e eles são todos instrumentos de Satanás, reinos de Satanás. Satanás disse a Jesus, eu os darei a ti se prostrado me adorares. Jesus sabia que ia herdá-los no milênio, de modo que disse, vai-te Satanás. Ele sabia que Deus lhe daria todos os reinos, e eles seriam seus, e todos eles serão um reino. Então Jesus sabe que lá no milênio, Deus vai lhe conferir tudo, certo? Então o Umbanda aqui expôs o seu entendimento sobre isso, muito sabiamente da seguinte maneira. O Umbanda disse isso. Porque a pequena Belém? Eu não adoro um judeu. Eu adoro a Deus quando eu adoro a Jesus Cristo. Amém? Você não adora Jesus como sendo o próprio Deus, mas você sabe que Deus está em Cristo. O Filho, ele é adorado, mas não como Deus. Contudo, Deus é adorado no Filho. Porque tanto o Pai está no Filho, como o Filho está no Pai. Lembra? Irmão, levei de novo aqui, Cristo Mistério Revelado, número 12, pregado em 86. Mas o Filho disse, o teu trono, Deus, é para todo sempre, sede de justiça é o cetro do teu reino, a massa é a justiça, o dia é a iniquidade, portanto Deus, esse é o objeto da adoração. Sim, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros.
Agora disse, teu cetro, ó, objeto de adoração. Ok. As pessoas ficam tão confusas que se perguntam se adora a Deus ou ao Filho, ou o que estão fazendo. Quem pode dizer que você não deve adorar nenhum dos dois? Só que você tem que saber a diferença. Você não vai adorar dois deuses. Não é isso. Ele é um objeto de adoração, mas não como Deus. É como Filho, simplesmente por isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um sonho? Isso é conversa de verdade? Isso é realmente o grego? Isso é realmente o aramaico? Isso é realmente o que Deus disse? Não disse, bendito seja o Deus e Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. A Escritura não diz isso. Ele diz do Senhor Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo. Então, você tem Deus e você tem o Filho. Ele é o Filho de Deus. Você pode adorá-lo, pois Deus é um objeto de adoração. Então o salmista estava simplesmente fazendo do ungido de Elohim um objeto de adoração. É isso que o Oliveira está nos explicando. Isso não é teologia trinitária, não é teologia unicista, certo? Nem dualista. É apenas a verdade da Bíblia que não pode ser mudada. Que é este Melquisedeque, número 13. Eu acho que temos traduzido, sim. Mas do Filho diz, ó Deus. Aí o Oliveira explica mais uma vez. Objeto de adoração. Deus vai fazer do seu filho lá no milênio um objeto de adoração para a noiva adorar. O teu trono subsiste pelos séculos séculos. Ok. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você fugirá do fato de que há um Deus e de que ele teve um filho? O que ele trouxe esse filho de si mesmo? Então, Jesus, ele não é adorado por ser o próprio Deus, estamos repetindo isso aqui, mas pelo simples fato de ser o Filho de Deus e por ter entregado sua vida por nós. A maior batalha já pelejada, número 13, pregada por irmão Oliveira em 87. Hebreus 1:8. Mas ao Filho diz, teu trono, ó Deus, e o Senhor disse ao meu Senhor. Ou seja, Deus disse a Deus, não três deuses. Deus é objeto de adoração. Você adora Jesus sentado no trono? Se ele ficou aqui com marcas de cravos e você sabia que eram as marcas de cravos, digamos que fomos pegos no ar, digamos que Deus não se encarnou no homem Cristo Jesus. E ele fica de lado. Então agora você tem o Cristo, o Filho, separado. Você não iria cair e chorar e agarrá-lo pelos tornozelos? Você não iria adorá-lo pelo que ele fez por você? Agradecê-lo profusamente? Eu acho que as pessoas estão confusas. E quero dizer, elas estão terrivelmente confusas. Não posso adorar Jesus. Por que não? Diz o Oliveira. Da forma correta. Por tudo que ele fez por você. Amém? Eu acho que tem algumas notinhas que eu posso deixar para você ler depois. Né? Só um aqui que eu vou ler para nós concluirmos. Outras razões da explicação do Oliveira. Por que ali, no Salmo, em Hebreus, o Filho é chamado de Deus. Ele explica que ele é chamado dessa forma por causa da sua pré-existência. Lembra que, eu acho que... Qual a escritura que Paulo disse que Cristo, antes da criação, estava na forma de Deus? Em morfe. Não é isto? Então, relembra tudo isto. Quando chama o Filho de Deus, porque a própria escritura de Hebreus começa falando da pré-existência do Filho, porque Deus, por meio dele, criou todas as coisas, pela palavra do seu poder. Certo? Então o Oliveira explicou ali, isso também tem a ver com a pré-existência do Filho. A aliança número 2, que ele pregou em 89. Mas para o Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, sede de justiça é o cetro do teu reino. Pré-existência. O Filho é igual ao Pai. Os restos dos filhos não são iguais, claro que não. Nós fomos feitos da substância do Pai. Desculpe. O Filho foi feito da substância do Pai, mas nós não. Então nós não temos a medida do Pai como o Filho tinha. Então, por ele ser gerado da própria substância suposta de Deus, então o Filho é uma cópia, é igual ao Pai. Certo? Não. O resto dos filhos não são iguais. Não. A primogenitura vai para o número 1. Os demais são filhos, como os filhos de Abraão. Isaac é todo seu. Isaac, tudo é teu. Certo? Ele é o primogênito. E aqui os presentes para os restantes dos filhos de Escritura, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Né? Então aqui ele está dizendo, olha, algumas coisas são para os outros, mas para o filho, a maior parte de toda a herança vai para ele. Por quê? Porque ele não é igual aos outros filhos. Nós não somos iguais a Jesus. Ok, eu encerro por aqui. Eu creio que isso aqui deve ter te ajudado. Está claro para você que o irmão Oliveira entendia que Hebreus 1:8 era uma referência de Deus chamando o seu próprio Filho de Deus, porque ele será Deus aqui na terra para a sua noiva, a sua igreja. Não é uma conversa,
do filho para Deus, chamando, exaltando Deus, né? Não é isto. Porque, como eu te disse, a palavra grega pros no verso 8 também aparece no verso 7. E também porque o salmista todo o tempo ali está chamando, certo? Do filho, está falando acerca do filho. Como que você quer interpretar que durante todo o salmo o Espírito Santo está ungindo o salmista para se referir ao filho, e daqui a pouco ali no verso, não sei qual é o verso do Salmo 45, quando fala, ó, tu, ó Deus, teu certo é certo justo, ali seria o quê? Então o que é isso? É Deus se passando por filho para falar de si mesmo, do próprio pai do seu filho? Ou então Deus, o Espírito Santo saiu do salmista, aí entrou o filho para poder, através do salmista, falar de si mesmo, as palavras que ele tem para dar para o seu pai. Aí depois o filho sai e volta o Espírito Santo, né? Então essa coisa do Espírito Santo se passando por filho para falar dele mesmo, isso aqui é unicismo disfarçado. Desculpe, mas eu creio que você teve aqui um entendimento endireitado. Amém? Esse é o tempo, como diz Molivei, para todas essas coisas. Obrigado, Pai querido, pelo breve tempo que tivemos. Foi muito proveitoso. Hoje conseguimos entender um pouco melhor das Tuas Escrituras e te agradecemos porque nós realmente te adoramos por tudo que Tu és, por ser o nosso Deus. Mas hoje podemos entender claramente que o Teu Filho, assim como Tu exortou os Teus anjos para adorá-lo, nós também o adoramos, não como sendo Tu mesmo, mas pelo que Ele fez por nós. Nós adoramos o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos. Nós te adoramos e agradecemos a Ti pelo Teu imenso amor, por ter cedido à vontade do Pai. Sabemos que Tu renunciou à Tua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E sabemos que Tu foi enviado para esse propósito. Te damos graças. Os próprios anciãos dobraram os joelhos ao Pai e a Ti pelo que Tu fez, porque com Teu sangue Tu compraste almas para Deus. E nós somos parte dessas almas que Tu nos resgatou com o Teu sangue, que também é o sangue do Teu próprio Pai. Obrigado, Senhor, por esse entendimento, por endireitar essas coisas para nós. Que esse estudo realmente venha ajudar a endireitar os Teus filhos a ter uma confissão bíblica e doutrinária correta. Não deixe, Senhor, que nenhum espírito contrário venha fazer os Teus filhos abandonarem essa doutrina da forma como hoje nós aqui aprendemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.